vocês desculpas, porque se eu der umas tossidinhas no meio do caminho, essa semana, eu tava compartilhando até com o Júnior lá no café agora há pouco. A gente tem a provisão de Deus sobre a nossa vida e algumas vezes a gente faz graça com isso e se estrepa, né? Eu sou uma pessoa muito difícil de pegar resfriado e de fato sou. Eu não fico gripado com facilidade, não. Às vezes eu passo anos sem que isso aconteça. E não tomo vacina, nunca nada. Mas isso não é porque eu sou bom, bacana e nem bonito. É só uma provisão de Deus sobre a minha vida. Uma provisão importante que às vezes a gente não valoriza, né? E a Rosa, com todo cuidado, a esposa do Júnior, entrou na semana passada e disse assim: ah, pastor, não vou nem te beijar porque eu estou gripada, né? Não quero passar gripe. E eu, todo bonitão, disse assim: imagina, eu não pego gripe. Imagina. Vai, tonto. Vai vacilando. Vai dando brecha. E eu fiquei gripado. Então foi uma semana assim, boa. Fiquei muito mal, assim, garganta, sabe? Garganta, nariz e ouvido foi uma coisa assim bem ótimo. É bom para lembrar que eu dependo do Senhor para o meu ouvido, nariz e garganta, né? Não são só os meus joelhos, não. Amém? Então, se eu der uma rateadinha aqui, você me perdoa daí, porque está assim um pouco enroscada a minha voz, tá? E nós estamos aqui, então, falando da provisão, né? Esse é o mês da provisão. E eu queria compartilhar com vocês algo que não é novidade, eu tenho certeza para ninguém, mas que reforça essa importância que nós temos a oportunidade de reconhecer da parte de Deus. O Senhor Deus nos proveu todas as coisas. Eu diria que se nós tivéssemos falar de provisão, eu, pessoalmente, poderia dizer que nós resumiríamos, aliás, não só a provisão, mas a Bíblia toda em um único versículo, né? Ousadamente falando, João 3,16, nada excede a João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não é uma vida vazia, não é uma vida qualquer, não é uma vida mais ou menos, não, é uma vida abundante, vida da parte de Deus, eternamente provida aqui na terra e nos céus. Então, João 3,16 já faz com que a gente se sinta absolutamente privilegiado, né? Deus nos ama e nos ama de uma maneira tal que Ele entregou o seu Filho único, Jesus, que na cruz cumpriu tudo aquilo que nós jamais poderíamos, a tudo que estávamos condenados, a tudo que nos faltava, nós fomos supridos em Cristo Jesus, não é? Nós fomos sarados, curados, libertos, nós recebemos acesso eterno ao Pai e somos co-herdeiros do trono de Deus. É pouca coisa? Falta provisão depois disso? Não. Se falta, Jesus diz assim: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repete para a pessoa que está ao seu lado: todas. Eu e você, nós somos supridos de todas as coisas. Todas. Não há exceção. Mas às vezes a gente esquece disso, né? Algumas vezes nós deixamos passar. Porque eu não sei se você já observou, mas nós estamos sempre em busca de algo mais. As nossas vidas parecem uma busca eterna de provisão. Eu estou falando isso só por mim ou tem alguém que faça companhia aí? A gente vive buscando provisão, não é? E provisão nas mais diversas horas. Então, a nossa provisão, ela não consegue se resumir a entender que a maior bênção para nós são as bênçãos espirituais, aquelas que vêm do trono de Deus para as nossas vidas. Porque as demais não seriam citadas como as demais de forma genérica, incluindo todas assim, sem muita especificação, se elas tivessem um significado maior do que a nossa salvação,
do que a nossa cura, do que o perdão dos nossos pecados, do que a libertação das nossas dependências. Mas nós invertemos as coisas e passamos a maior parte do tempo, na verdade, a maior parte da nossa vida, dando vazão à nossa alma e a vazão à nossa carne, e buscando. E se nós fizermos uma análise crítica, assim, sem muito protecionismo, né, ou autocomiseração, nós vamos constatar que nossa carne e nossa alma são insaciáveis. Quem está comendo amendoim? Levanta o braço. Eu vi vários. Quem conseguiu comer um só, levanta o braço. E um só? Alguém? Júnior, você? Ah, pronto. Então 2 já não vale, viu só? Ninguém consegue comer um só. Na minha mesa semana passada estava dizendo isso. O Paulo dizia para mim, eu não estava comendo nenhum, eu me segurei até agora. Só que o agora em diante ele comeu o pote. Nós somos insaciáveis. Eu falei, pronto, viu? Um amendoinzinho. Nós somos insaciáveis. Inclusive para comer, né? Nós sabemos que existe um número de calorias que é necessário para a nossa subsistência. Mas nós comemos muito além dela, quase que todos os dias, a maioria de nós. Alguém aqui já foi com fome ao supermercado? A compra sai o dobro, verdade ou mentira? O cara não pode ir com fome no supermercado, porque ele fica superlativo. Ele come com os olhos e quando vê, já era. Eu não vou no supermercado com a minha esposa, sabe por quê? Porque eu estrago as nossas previsões. Eu, em vez de buscar provisão, eu busco aquilo que não precisa. O extra. Sabe aquele biscoitinho não sei o quê, aquela aguinha não sei da onde? Eu sempre acho alguma bobagem que não tinha a menor necessidade. E fujo da previsão. Por quê? Porque nós somos insaciáveis. Outro dia eu estava discutindo essa história, e assim, não basta para nós que a água, e vou falar em água, seja água. Não, ela tem que ser água da marca X. E a mídia ajuda a alimentar isso, né? Porque se eu for isso, eu vou ter aquilo. E se eu for o outro, eu vou ter o outro. E se eu for aquele outro, eu vou ser reconhecido daquela forma. E tem cara que se beber cerveja zero, vai aparecer com loira, jato particular, Ferrari, e a Lamborghini, iate. E a alma e a carne vão sendo alimentados. E quando a gente vê, a gente está na busca deste tipo de provisão para a nossa vida. Incansavelmente. Como se essas coisas fossem eternas. Como se essas coisas fossem principais. Como se elas viessem acima de todas as outras. Porque se não fossem, não adianta a gente disfarçar isso não. Elas não ocupariam tanto tempo na nossa vida. E não me diga que o seu tempo de oração é maior do que o tempo que você elocubra coisinhas para suprir a sua alminha, que está sempre ali, clamando. Ou é só a minha que é tagarela? A de vocês não fala? Muito. Fala muito. Como nós buscamos coisas que não são pertinentes, né? Então, falando de provisão e dessas coisas que ocupam mais espaço na nossa vida do que deveria, eu queria convidar vocês a abrir comigo, o Vlad vai abrir lá, em João 4, a passagem da mulher samaritana, todos vocês conhecem muito bem, João 4, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 18. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês podem acompanhar na tela, na versão de vocês, João 4. A mulher de Samaria, alguns a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Só era necessário porque era vontade de Deus. Porque necessidade física não havia. E chegou, pois, a uma cidade samaritana
chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentaram-se e Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não é bem assim, né? Nós vamos ver isso juntos, mas não é bem assim. É um pouco mais profundo do que isso. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, e onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Nessa passagem, Jesus está ali, sentado, e ele usa inúmeros indicativos para que nós possamos entender como muitas vezes nós estamos buscando aquilo que não é da parte de Deus. Aquela provisão que é perecível, a provisão que não faria diferença, que voltaria a encontrar necessidade. E ele chega diante da samaritana, e está lá no poço, e os samaritanos foram um povo que teve uma influência de outros povos, né? Os judeus foram escorraçados de lá, foram 5 povos especialmente, nós vamos ver isso, que passaram a ocupar e dominar a terra, e fizeram uma mistura, uma miscigenação de crenças e coisas que ali era uma mistura completa, e os judeus não se misturavam com eles pela contaminação. Mas nós não estamos aqui para traçar nenhum tratado teológico, até porque isso pouco interessa. Nós queremos entender a essência do que Jesus está aqui falando diretamente no meu coração e no seu coração. E ele chega para essa mulher de uma forma muito simples assim: me dê essa água. Ela diz assim: essa água que você precisa para beber, ela satisfaz a nossa sede. Ele diz para ela: mas a água que eu tenho para te dar, ela satisfaz você no seu completo, no seu todo. E essa mulher diz: como é? Quem você pensa que é para me dar algo que supra todas as minhas necessidades? Quem você pensa que é para me dar algo que vá além daquilo que Jacó já fez? É você maior do que a água? É você maior do que o poço? Jesus está aqui falando de água viva. E água viva, se nós pegarmos a ferramentinha aqui do Strongest, ela diz assim, o verbo, né, é zal, que é viver, respirar, estar entre os vivos, gozar de vida real, ter vida verdadeira, ser ativo, abençoado, eterno no reino de Deus, passar a vida no modo de ver e de agir, de água viva, que tem poder vital em si mesma e aplica suas qualidades à alma. Estar pleno de vigor e ser novo, forte, eficiente, como ativo, potente e eficaz.
Jesus está dizendo, eu estou transformando, dando a oportunidade de você ter transformado em você todas as coisas em coisas plenas. Mas essa mulher ela não tinha entendimento disso. Pelo contrário. E por que ela não tinha esse entendimento? Jesus falou para essa mulher a respeito da provisão espiritual, da provisão de Deus na vida dela. Algo que é eterno, que transforma as coisas más em coisas boas. E essa mulher estava preocupada em buscar cada dia mais, como muitas vezes nós nos colocamos, coisas que suprissem as suas necessidades na alma e na carne. Ela não conseguia entender que espiritualmente Jesus estava dizendo, era que se ela o aceitasse, se ela o recebesse na honra do Messias, ela teria suprida todas as coisas da sua vida espiritualmente e as demais áreas. Mas a visão dela estava encurtada. Ela estava focada naquilo que ela andava buscando. A mulher estava mais sintonizada e mais familiarizada com as provisões carnais e com as provisões almáticas. Isso não é muito diferente de nós no dia a dia, não. Algumas vezes, Deus está lá colocando para nós. Se você buscar em mim, eu vou conceder a você algo que vai trazer uma provisão plena na sua vida. Que vai além dessa sua necessidade momentânea. Que é muito maior do que isso que está te consumindo. Que está tomando o teu tempo. Que está te desviando, te chateando, te descabelando, te desesperando. Mas nós, ao invés de focarmos nessa provisão de Deus, nós focamos na provisão que nós queremos que Deus nos dê. E da forma que nós queremos receber. Porque aquilo que está nos incomodando. E aquilo que está nos incomodando, está incomodando na verdade na carne, na alma. Quando nós devemos estar recebendo do Espírito. Porque o que nós testifica com Deus é o Espírito do homem que testifica com o Espírito de Deus. Mas a alma e a carne elas militam contra o Espírito. Se você chegar aqui com fome e não tiver um amendoim na mesa, a carne vai fazer um barulho. Se você conseguir se dominar sentado na cadeira, o vizinho do lado vai escutar aquele... aquela barulheira do teu estômago vazio, clamando por comida. Nós damos risada, mas é exatamente isso que acontece todos os dias na minha vida e na sua vida. Nós buscamos a Deus, mas nós buscamos a Deus sintonizado numa outra estação, num outro canal. Nessa passagem, Jesus nos adverte a respeito de qual provisão nós realmente necessitamos e devemos buscar. Porque quando nós recebemos desta provisão, todas as demais nos serão acrescentadas. A gente não precisa lembrar Jesus de resolver os problemas que nós mesmos arranjamos para nós. Não precisamos. Você sabe por quê? Porque Ele conhece a cada um de nós, Ele sonda os nossos corações. E quando nós estivermos nele, a palavra dele estiver em nós, tudo nos será concedido. Todas as coisas serão resolvidas. A obra foi feita e consumada lá na cruz. Ela não está por fazer, ela foi feita. Mas nós ligamos a chave de acesso errada. E nós ficamos buscando a solução, olhando para o problema. E não olhando para a provisão. Nós buscamos problema e não solução. Jesus fala da oportunidade que nós temos de ser verdadeiramente supridos. Lá em 2 Reis 17, 24, fala a respeito do que essas 5 esposas significam. Vocês já certamente ouviram a respeito. Mas eu quero rememorar com vocês aqui, para que a gente entenda que tipo de situação a gente se enfia facilmente, se a gente não ficar focado na provisão
espiritual, na provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida. 1 Reis diz assim: depois o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, lá onde a mulher samaritana habitava. E fez isso em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. O que é que isso tem a ver com a provisão? Vamos pensar isso juntos. Jesus está falando, como eu disse aqui, de água viva. E água viva é aquela da qual você não precisa voltar a buscar. Porque se você come hoje, aliás, o que você comeu agora de manhã, no almoço você vai precisar outra vez, e no jantar de novo, certo ou errado? Se você comprar um sapato hoje, mulheres, até terminar, até gastar a sola, esse sapato é bom? Sim ou não? Hã? Claro que não. É claro que não. Mulheres nunca compram um sapato, elas compram aos pares. É sempre no plural. Bolsas e sapatos são assim. Homens. Homem compra um carro, o carro vira a esposa, o filho, a família, e ele cuida daquilo como se ninguém mais fosse importante a não ser o bendito do carro. E depois o vizinho compra um mais bacana, que tem um motor mais forte, ele faz o quê? Murcha no dele, porque ele quer o carro maior do que o do vizinho. 3 exemplos bobos, cotidianos, corriqueiros. Mas quantas e quantas vezes isso acontece na nossa vida? Os suprimentos materiais que vêm para satisfazer a nossa carne e a nossa alma, eles são perenes, são eternos? Duram para sempre? Nada. Logo, logo a gente está buscando outra coisa. Isso tem uma razão. Jesus está dizendo assim, às vezes você está buscando provisão na fonte errada. Você está buscando aí deuses errados. Deuses que não são verdadeiros. E nós, assim como a mulher samaritana, nós estamos envolvidos nessa busca de provisão para a nossa carne e para a nossa alma. E 5 maridos, nós vamos ver hoje aqui, representam fortemente essas coisas que nós buscamos como provisão para as nossas vidas. Falam de deuses que este povo, que esses povos que habitaram Samaria, cultuavam. E o que eles representavam como provisão. Então, o primeiro, nós falamos, foi o povo de Babilônia. E Babilônia tinha um deus, aliás, 2 deuses, né? Uma deusa, Sucote e Benote. E essa deusa é a deusa da sexualidade. Se tem uma área onde o diabo reina, é na sexualidade. E não é porque fazer sexo é mal, não, é bom. É de Deus. Mas o homem busca uma provisão no sexo que não é aquela que espiritualmente Deus estabeleceu para nós como boa, perfeita e agradável. E as pessoas viram então e se pervertem. Tem gente, e hoje a ciência trata, os psicólogos, os psicanalistas, né, os psicopedagogos, tratam de adolescentes já com compulsão sexual. Eles passam o dia escravizados em buscar novas parceiras. Os nossos jovens e adolescentes, eles vão para uma festa buscando que tipo de provisão? Ficar com o maior número de pessoas possíveis. E não é só beijo, não, é conjunção carnal mesmo. Garotos de 14, 15, 16 anos, grávidas, não sabem nem de quem, nem quando, nem como e nem porquê. Mas não é só nos adolescentes que isso atinge, não, atinge a nós adultos também. Eu estou ficando, careca eu não digo porque eu tenho cabelo para chuchu, tem muito cabelo. Mas eu estou ficando de cabelo branco de ver o número de pessoas da minha idade,
do meu relacionamento, do tempo em que eu casei, amigos do passado, eu fico assombrado de ver que quase nenhum mais é casado com a primeira esposa. Porque sexualmente, todo mundo transformou a esposa antiga numa esposa nova. Todo mundo casado com uma garotinha. E ainda faz nenenzinho novo, que parece que a vida está recomeçando. A sexualidade deixou de ser uma cumplicidade, um complemento entre casais. E passou a ser uma compulsão, como comer amendoim. Quanto mais eu como, mais eu quero. E quanto mais eu quero, mais eu busco. Quanto mais eu busco, mais eu me lameio. Você chamar um casal aqui na frente, como eu chamei o Ricardo e a Gabriela, para dizer que um se guardou para o outro até o casamento, namorando 10 anos. Não que a gente não tenha ficado de guarda, nós ficamos bastante também. Porque a Bíblia diz orai e vigiai. Né? E eles viajaram bastante com a gente, Renata junto. Eu e a Mari no quarto do meio, as meninas do quarto da direita e as meninas do quarto da esquerda. E eu de prontidão. Porque o mundo aí fora diz assim, meu amigo, eu vou soltar os meus bodes, você que segure suas cabritas. Não é assim? As pessoas estão buscando provisão onde não tem. Meu caro, quando você busca a provisão de Deus, a Bíblia diz que quando você encontra uma esposa, o homem encontra uma esposa, boa coisa você encontrou, coisa excelente você recebeu. Provisão de Deus, para você parar de buscar o que não quer, onde não deve, e não quebrar a sua cara. Porque quem constrói uma boa relação se satisfaz e é satisfeito sexualmente na sua relação com a sua esposa, com o seu esposo. Você não precisa ficar olhando para o outro, e nem olhando o que o outro tem, e nem a cara de ninguém, e nem o físico de ninguém, e nem o que a mídia estabelece como bonito ou feio. Porque a sexualidade vai além desta coisa física. É algo espiritual da parte de Deus. Ele diz que quando um homem e uma mulher estão juntos, eles tabernaculizam. Eles cumprem o papel para o qual Deus os juntou. Sejam um só. Todo homem, comece uma nova família encontrando uma esposa. E seja com ela um só. Um só. Mas não, tem uns que têm muitas. Tem gente que tem a capacidade de conseguir administrar muitas. Sinceramente, é um poço de água sem fim. Não acaba nunca. Nunca. Vai buscar e vai querer sempre algo diferente, novo, mais novo. Não acaba nunca. Homens e mulheres da mesma forma. Provisão que não é de Deus. E tem gente que gasta a vida inteira atrás disso. Esta não é a única que buscou 5. O segundo marido, a segunda cidade que povoou Samaria é Cutã. E o Deus de Cutã é Negal. E ele é o Deus do abismo destruidor. Bacana esse Deus, né? Deus do abismo destruidor. E você sabe qual é o Deus, a manifestação do Deus do abismo destruidor? Você vai dizer, eu não tenho nada com isso. Eu não busco essa provisão. O culto a esse Deus é murmurar. Quando as pessoas murmuravam, elas liberavam o Deus do abismo destruidor. E eles o cultuavam, sabe como? Julgando. Quem de nós aqui, eu, em murmuração, o que a minha esposa trabalha na minha vida até o dia de hoje é uma enormidade. Glória a Deus pelos joelhos e pela língua dela. Porque Deus usa. Volta e meia eu estou lá falando algo que não devia. E ela timba na minha cabeça e eu falo, aleluia, fala Jeová. Por isso são um só, né? Mas é fácil você murmurar por bobagem. Bobagem.
Está todo mundo bonitinho, encapotado. Saiu o sol lá fora. Esse sol agora, eu vim todo cheio de casaco que eu não aguento mais. Você nunca fez isso? Orou de manhã, Senhor, que dia lindo, maravilhoso. Se está sol, porque está sol. Se está frio, porque está frio. Você carrega o casaco, porque eu carreguei o casaco. Você não trouxe o casaco, porque eu passei frio. E murmura, e murmura, e murmura. E Deus dá algo maravilhoso. Uma viagem gostosa, bacana. E aí o avião atrasa 1 hora. Pronto, acabou a viagem. Porque essa porcaria, essa companhia aérea. Porque eu não aguento, porque esse país. Porque isso, porque aquilo, porque o outro. Você nunca fez isso, né? Só eu. Você murmura e você libera o Deus do abismo destruidor. Sabe por quê? Ele vem e destrói com a tua alegria. Enquanto você murmura, você perdeu a bênção, a provisão de Deus. Deus te deu uma viagem maravilhosa e você joga fora a viagem só porque a viagem atrasou 1 hora. Porque na hora da alfândega o cara resolveu abrir sua mala inteira. Abre aí, abre mesmo. Tem cara que chega de viagem, subiu no carro, andou 2 esquinas, jogou fora a viagem de 15 dias. Por quê? Porque ele está murmurando do trânsito de São Paulo. Você nunca fez isso, né? Esse é um Deus do abismo destruidor. Isso não tem fim. Não tem fim. Destrói qualquer bênção, qualquer provisão de Deus. Porque para tudo você reclama. Nada está bom. Jesus diz assim, eu toco música, eles não dançam. Eu rio, eles não se alegram. Eu choro, eles não se manifestam. Que povo é esse? Como é que eu agrado esses caras? Eles só murmuram, reclamam de tudo. Se eu rio, eles choram. Se eles choram, eu rio. Se eu danço, eles param. Se eu paro, eles dançam. E a sua vida vai sendo consumida, destruída completamente. Nada é satisfatório. E o julgamento? Como é que acontece o julgamento? Fulano não merece receber o que ele merece. Eu que estava orando por isso. Como é que ele recebe isso e eu não? Quem ele pensa que ele é? Você nunca falou isso, eu tenho certeza que você nunca disse isso. Você nunca pensou assim. Nunca. Nunca. Esse é o culto ao Deus legal. Deus, o senhor não está vendo como ele se comporta? Deus, você não vê como é que ele é? Como é que o senhor abençoa ele desse jeito? A gente não faz isso, né? Ainda bem, ainda bem. O terceiro Deus é Ava. O Deus de Ava é a terceira cidade que habitou Samaria. E o Deus de Ava é Nibas e Tartak. Esse Deus é o Deus, os deuses do ocultismo e da feitiçaria. Ô pastor, agora você pegou forte. Aqui não tem ninguém que cultua outros deuses. Aqui não tem feiticeiro, não tem adivinho. Aqui não tem nada disso. Mas a Bíblia diz que rebeldia é pecado de feitiçaria. Alguém aqui já desobedeceu a Deus e se rebelou com Ele? Eu ministro autoridade aqui. E quando eu faço essa pergunta, o pessoal se encolhe inteiro. Quantas vezes por dia, eu diria, nós desafiamos a autoridade de Deus? Quantas vezes? E pior que isso, quantas vezes nós nos rebelamos? E agora eu vou deixar você mais chateado. O rebelde, ele é covarde. E ele não se rebela sozinho. Ele leva outros com ele. Lembra de Satanás? Juntamente com ele vieram 1/3 dos anjos do céu. Ele não se contentou em ir sozinho. Eu vou, mas vocês vão comigo. Que provisão é essa que nós vamos buscar para a nossa vida? Nos rebelarmos contra a autoridade de Deus, contra a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é a única, boa, perfeita e agradável.
Mas nós temos as outras necessidades, né? Nossa alma e nossa carne pensam diferente. Aliás, nós, criatura, adoramos que o nosso Criador seja conforme a nossa imagem e semelhança. Esse é o Deus que interessa. Quarto marido, quarta cidade que habitou Samaria, é Ramate. E o Deus é Azima. Azima é um Deus de palavras algemadas. Falsos profetas. Esse povo vivia atrás de profecia. Tem gente que não quer ouvir de Deus, mas quer encontrar alguém que diga o que ele quer ouvir, que ele entende que é da parte de Deus, porque é aquilo que ele quer ouvir. Vocês nunca ouviram pessoas que andam com profetas particulares aí ao lado? E tem gente fazendo cumprindo esse papel, se prestando a esse papel de docilidades, como diz a palavra, coisas doces aos ouvidos daqueles que querem ouvir. Aliás, as pessoas estão muito mais preocupadas com o futuro do que com o presente, com adivinhações. E aquele que não tem autoridade de Deus para trazer de Deus algo de fato, me perdoem aqui, mas costuma com eis que te digo. Não é isso que Deus te diz, não, só eis que eu que te digo mesmo, tá? E você fica dependente de mim, e a gente fica por aí. Tem gente que busca esse tipo de provisão. Não quer ouvir. Pastor, eu não ouço a Deus. Lógico. Você não pode ouvir a Deus porque você não quer ouvir o que Ele quer te dizer. Você quer ouvir o que você quer ouvir. E de quem você quer ouvir. Lá na comunhão, quando nós começamos o ministério, nós fazíamos fila de oração. Eram 12 ministros. Ficávamos eu e a Mari, junto com os outros ministros mais velhos. Mitura e Elni estavam comigo nas orações lá na nossa fila de ministros. E tinha fila mais cheia e fila mais vazia. Como é que se dava isso? Pela preferência de cada um. Eu acho que o Mitura tem cara de, opa, ele ora bem para esse negócio, eu vou lá. Esse negócio é aquele início, é nela que eu vou. Não, é com a Mari. Tem gente que busca o profetinha particular, é aqui que eu vou receber. Ele escolhe o canal. Você nunca fez isso, né? E eu vi as pessoas caírem no espírito. Mas eu creio que quem cai se levanta transformado. Senão também não tem lá muito significado, né? Mas eu vi aquilo e me espantava amargamente. Eu achava que aquilo era coisa do diabo e aquele negócio não estava bom comigo. E olha que eu estava no ministério já há um tempo. E aí um dia vai um rapaz na igreja novinho dar um testemunho. Um ex-drogado. Um rapaz que foi da mídia aí, cantor, ou sei lá o quê. E ele está lá ministrando e eu não estou ouvindo nada que ele está dizendo. Porque ele parou várias vezes a ministração e orou e caiu 1, caiu 2, caiu 3, caiu 4. E eu estava invocado com aquela história, estou aqui no voando no pescoço do rapaz. Uma certa altura do campeonato, o negócio estava se estendendo demais. Eu falei, vou dar uma cortada nesse cara e agora. Ele deu uma oportunidade, eu não sei o que, eu já fui andando lá para frente para chegar do lado e... Deu, acabou. É a única coisa que eu me lembro. Eu indo em direção. Porque quando eu acordei depois, eu só estava no colo da Lília me consolando. Porque eu desabei e acordei chorando aos prantos sem saber o que nem aonde eu estava. Eu fui buscar a minha provisão. Mas eu encontrei a provisão de Deus. Tem gente atrás de falsas profecias. Tem gente indo atrás de ouvir aquilo que é gostosinho para o ouvido, mas que não muda a vida em nada, que não provê, continua dando sede. Eu ouço e quero ouvir, continuo ouvindo e quero ouvir mais e mais e mais, e não dá em nada, não transforma em nada. Sua vida não tem resultado. E aqui o quinto e último, Sefarvaim, o povo de Sefarvaim, o quinto povo, quinto esposo. Esse traz Anameleque e Andrameleque, que são os deuses da pobreza e da riqueza. Aqueles que adoram o dinheiro. Meu caro, quando a
tua necessidade está suprida, com a poupança cheia, com a conta do banco bacana, com tudo em ordem, está tudo perfeito. Cuidado, porque o Deus também é o Deus da pobreza. E aí você vira piloto de montanha-russa. Um dia está aqui em cima e outro dia está lá embaixo. Porque cuidado quando você está em cima, que é o lugar mais alto para você cair. Alguns acham que só são felizes quando... Veja bem, não estou falando das coisas que o dinheiro pode trazer. E as coisas, as demais que lhe serão acrescentadas e que Deus abençoa na sua vida e na minha. Não estou condenando, não, por favor. Não estou dizendo que você ser próspero financeiramente é errado. Não, não. É que para alguns a razão é o dinheiro. A razão é a lista da Forbes. Você acha que para o sujeito que tem 64 bilhões de dólares e o que tem 3 bilhões de dólares faz alguma diferença? Você acha que algum dia esse dinheiro vai passar pela existência dele? São números, somente números. Mas eles lutam e lutam e lutam e vivem a vida sem sequer aproveitar do que isso poderia eventualmente beneficiar, porque eles continuam sendo a disputa de um número. Felipe, meu filho trabalha num banco de investimento. E ele me fala uns números que eu digo assim, para. Entope meu ouvido, é muito zero depois do primeiro décimo. É muito zero. E os caras passam o dia falando com ele, dos Estados Unidos para cá, e blá, 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 porque o cara passa o dia batalhando para esses zeros aumentarem. Ele não passa o dia com um único problema, não, querendo adivinhar o que vai acontecer e buscando onde vai, por que mexe, tira daqui, põe dali, e razões, por que lá na asa está estourando, por que está explodindo aqui, por que o cocô do cavalo do bandido do outro lado vai interferir no xixi do arroz da China. Mais. Eu me sinto confortável quando eu tenho dinheiro na carteira. Se eu não tenho dinheiro na carteira, acabou meu conforto, acabou meu sossego. Se você tiver dinheiro hoje, você gasta hoje. E se você tiver mais amanhã, você vai gastar mais amanhã. E não há quem não consiga gastar, porque a história está repleta aqui entre nós de muitos que tiveram muito e hoje não tem quase nada. Por quê? Porque o dinheiro tomou uma importância como provisão que não deveria. Porque quem provê finanças e não dinheiro é o nosso Deus. E quando Ele provê, aquilo que vem para nós é bem administrado, bem gestado, bem gasto, de maneira proveitosa e eficaz, água viva. E nós não vamos voltar a ter necessidade das mesmas coisas. Mas alguns se prendem ao quê? Ao amor a Ele. Dinheiro. Tem gente que para botar a mão no bolso, tem uns que tem um sonrisal na mão direita e um escorpião no esquerdo. O sorrisal nunca se desfez, está lá inteiro, até hoje, o da mão direita. E no esquerdo é o escorpião para não ser picado. Não põe a mão no bolso para nada. Vocês já conheceram pessoas que quando vai pagar uma conta, o cara tem dinheiro para pagar a conta no primeiro dia do mês, ele deixa no último dia do vencimento e quando vai pagar ele sofre. Vocês já viram isso, não? O cara vai sofrido, o semblante sofrido, o cara vai mal pagar a conta. Já viram? Alguém já sentiu essa sensação algum dia? Se sentiu, se liberte dela em nome de Jesus. Porque isso é um problema. Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele quer nos dar acesso ao seu provedor mor, Jesus. Ele quer nos dar do seu melhor. Mas nós muitas vezes ainda estamos atrás daquele tipo de bênção provisória, transitória. Nós estamos igual o povo de Samaria, igual a mulher samaritana, buscando a sexta concupiscência, que nem essa era dela. Amém?
Eu queria que vocês pudessem orar. Eu sabia que a ministração ia ser um pouquinho mais longa, mas também não me preocupei nem um pouquinho com isso, tá? Porque eu vim aqui para dizer o que Deus me disse para dizer e ponto. É assim que tem que ser. E eu queria que vocês orassem uns pelos outros, porque eu entendo que Deus tem uma provisão maravilhosa para essa igreja, maravilhosa para a sua vida. E é um tipo de provisão que você não vai voltar a ter sede. Você não vai voltar a necessitar. E que todas as outras coisas que nós citamos aqui, ao invés de ser malefício, elas serão benefício na sua vida. Você vai ter uma boa esposa, você vai ter um bom marido, você vai ser grato. Então você vai ter uma vida sexual saudável, você vai ter gratidão nas coisas que Deus te concede. O dinheiro vai te ser um meio de obter as coisas que Deus dá para o seu conforto. Sua família vai ser unida. Você é uma pessoa disposta. Deus tem coisas maravilhosas, maravilhosas. E saiba que, vou ler só mais uma coisinha para vocês rapidamente. Está aqui em 2 segundos. Espera aí que isso aqui me lembrou agora e é legal. Deixa eu ver. Está em Lucas. A passagem de Lucas que diz que os fios dos nossos cabelos não serão... É em Lucas 18, 23 ou 23, espera aí, me ajudem aí. Que nem um fio dos nossos cabelos. Espera aí. Vamos achar aqui. Está em Lucas. Lucas 12, 7. Lucas 12, 7. Vamos ler aqui juntos. Lucas 12, 7. Lucas 12, no versículo 7. Por que não foi? Lucas 12, 7. Agora foi. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Você sabe o que a palavra cabelos quer dizer, não? Cabelos quer dizer troel, chorar alto, fazer um barulho através do clamor, aborrecer, atemorizar, estar aborrecido, estar atemorizado e alarmado. Sabe o que Deus está dizendo? Nenhum clamor, nenhum sofrimento, nenhum problema, nada que esteja te incomodando, te assolando, te perturbando, é maior do que a provisão que Ele tem para a sua vida. Nada disso vai ser esquecido diante de Deus. Não temais. Eu venci o mundo. Eu venci todas essas coisas. E quando eu for a sua fonte, todas essas coisas serão resolvidas. Amém?